Então vamos lá, pessoal, para a primeira revisão de biologia. Eu preparei algumas questões para vocês, para a gente poder fazer essa revisão, tá? É, vamos lá. A gente estudou sobre nomenclatura binomial, tá? Então a primeira pergunta é: nomenclatura binomial é uma ferramenta importante na classificação dos seres vivos, que é o nosso tema da nossa aula, né? Classificação dos seres vivos é o tema de todo o bimestre, tá? Então, o nosso quarto bimestre foi sobre classificação dos seres vivos. A alternativa é: marque V ou F para as afirmativas abaixo, considerando que foi estudado em sala sobre as regras dos nomes científicos. Então, Linneu, tá? A gente falou sobre Linneu. Ele criou algumas regras para colocar os nomes científicos, tá? Vou subir aqui. A primeira opção diz o seguinte: a primeira afirmativa diz que o nome científico atribui a cada espécie um nome composto por dois termos. Isso é verdadeiro ou é falso? Lembrando que a gente estudou que os nomes científicos eles devem ser binomiais ou binominal, tá? O que significa essa palavra? Bi, dois, nominal, nome. Então, o nome científico ele é composto por dois termos, dois nomes. Ele é binominal, tá? Então aqui é verdadeiro. E ele é binominal, acrescentando e em latim, tá? Então, binominal e em latim. Canis familiares é o nome científico do cão doméstico. Aqui é uma afirmativa, mas o que a gente tem que olhar é se o nome Canis familiares está escrito corretamente. Então, nós vimos que, para ser um nome científico, o primeiro nome tem que vir com a letra maiúscula e o segundo nome com a letra minúscula. Então, está aqui, Canis familiares, escrito corretamente, tá? Ele sim é o nome científico do cão doméstico. Então, nós temos aqui nossa afirmativa verdadeira. Felis catus é o nome científico do leopardo. Então, como eu falei em cima, não é o conhecimento em si se Felis catus é o nome científico do leopardo, mas se esse nome está escrito corretamente. Não está, né? Então, Felis está escrito corretamente, mas catus, letra maiúscula. Então, o certo seria letra minúscula, tá? E Felis catus é o nome científico do gato, tá? E não do leopardo. Do leopardo, deixa eu colocar ele do lado aqui. O do leopardo nós vamos ver lá na frente, é o Panthera pardus. Esse é o nome científico do leopardo. Então essa opção aqui ela é falsa, tá? Lembrando que o primeiro nome da regra binominal, vou usar o Panthera aqui. O primeiro nome ele representa o gênero, tá? E o segundo nome, ele representa a espécie específica, ou epíteto específico, tá? Então, a gente tem o gênero e a espécie representada no nome científico, ok? Vamos para o próximo agora. Questão número 2 diz o seguinte: ao classificar os seres vivos, a hierarquia taxonômica organiza em grupos específicos. Qual das opções representa corretamente o nível mais baixo dessa hierarquia? Então vamos voltar naquela palavra que eu criei para vocês, né? Eu estudei isso na faculdade. Re, fi, co. Deixa eu aumentar aqui. Reficofage. Então nós temos aqui a nossa ordem de classificação. Nós temos aqui os reinos, nós temos os filos, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se a pergunta fosse contrário,
Qual das opções representa corretamente o nível mais alto dessa hierarquia? Nós temos aqui como opção espécie, nós temos reino, ordem, filo. Então, de todos aqui, nessas opções, seria reino se fosse aqui mais alto, certo? Mais alto seria reino. Não é o caso. O correto aqui seria o reino, a ordem mais baixa seria espécie, ok? Mais baixa, tá lá embaixo. Mas a gente sabe também, ok? Se tiver uma outra opção, onde inclua o domínio, esse seria a ordem hierárquica mais alta, tá? Porque antes de reino agora nós temos o domínio. Nós vimos que nós temos hoje 3 novos domínios. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Nós temos o domínio, 3 novos domínios, né? Na verdade, o domínio é uma classificação nova. Nós temos daí o domínio das bactérias, das arqueobactérias, e o domínio da eucária. Ok? Essa classificação hoje é uma classificação que segue uma ordem de complexidade, tá? Então, os organismos vão ficando mais complexos, saindo de bactérias e indo para a eucária, tá? Bactérias e arcobactérias é um grupo novo, é um domínio novo, né? E anteriormente eram o reino, o reino Monera, aqui embaixo. Então, anteriormente a gente tinha o reino Monera, que hoje abriga as bactérias e as arcobactérias, tá? Não existe mais esse reino, ok? Então, voltando lá para as questões. A terceira questão diz o seguinte: o leopardo é um dos felinos mais conhecidos do mundo e ele vem sendo estudado pela ciência há muitos anos. O primeiro leopardo surgiu na África e Ásia há milhares de anos. Na sua forma selvagem, o felino é mais antigo, é ainda mais antigo. Dentro da classificação, eles pertencem à Felidae, ou Felide, classificado como pantera, e no grupo dos animais cujo nome é Panthera pardus. Qual o nome científico? Então, aí eu tenho um pequeno texto, né, com alguns nomes, e eu quero saber o nome científico, o gênero e a família. Então, o nome científico a gente já achou de cara o Panthera pardus que a gente já falou, né? Então, Panthera pardus é o nome científico, ok? E dentro do nome científico a gente já tem deixa eu colocar de outra cor aqui. Nós já temos o gênero, né? Então, qual é o gênero? O gênero é o primeiro. Então, o Panthera representa o gênero do leopardo, tá? Então, Panthera pardus é o nome científico. O primeiro nome representa o gênero. E família, eu dei para vocês meio que uma norma padrão que a família utiliza. Deixa eu pegar aqui. Dessas duas letras finais, o A e o E. Então, Felidae ou Felidae é o que representa a família, tá? Então, Felidae, família, Panthera pardus é o nome científico. Gênero seria o Panthera, ok? Então, essa é a nossa pequena revisão da prova.